Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é para fazer uma elucidação. Quero comprar um computador, não sei qual computador eu vou escolher. Eu já fiz um vídeo falando sobre os processadores da linha Intel, agora eu vou falar sobre os processadores da linha AMD. O seguinte, só uma correção. No outro vídeo eu tinha falado que os processadores da linha Intel iam até a 6ª geração. Na verdade eles vão até a 8ª geração. Já estamos na 8ª geração da linha Intel. Então o que acontece? Sem mais delongas, né? A linha AMD é a linha para gamer. A gamer de baixo custo. Ou seja, eu quero montar um computador gamer, só que eu não tenho muito dinheiro. Então é melhor optar pela AMD. Porque a AMD ela tem uns processadores muito interessantes que tem uma placa aceleradora dentro do processador. Que essa placa aceleradora, ela sendo on-board, ela é melhor do que a maioria das linhas Intel, dependendo aí da geração. Então, para quem quer montar uma máquina que tem um processamento um pouco menor, mas uma qualidade melhor de vídeo, principalmente para jogar jogos básicos, ele vai se dar bem com a linha AMD. Então essa é a diferença básica. A Intel ela tem 80% do mercado. A AMD está bem atrás, mas isso não significa que ela não seja uma opção interessante. Então vamos lá. Vamos começar pelos processadores. A diferença dos processadores da AMD é que tem processadores que são CPU e tem processadores que são APU. O que é isso? CPU são processadores que não têm placa de vídeo dentro deles. Ou seja, você vai ter que comprar uma placa de vídeo separada. E os processadores APU, o APU significa Unidade de Processamento de Aceleração. Eles têm uma linha A, que a gente vai ver mais para frente, que é chamada Fusion. Ou seja, fusão, essa fusão entre processador e fusão entre placa aceleradora. Que deixa a pessoa que quer jogar um jogo, né, podendo comprar um computador bem em conta e vai poder jogar o seu joguinho básico, né? Vai poder jogar tranquilamente. Vamos começar aqui com a linha que é a CPU. Né? Dessas CPUs, você tem a linha que é uma das linhas topo de linha, que é a FX. Ela tem 3 FX. A linha FX ela trabalha com a FX 400, 600 e 800. Ou seja, 400 é a básica, 600 intermediária e a 800 a top de linha. Um processador desses, né, pelo site aqui, está custando a FX de 400, são 4 núcleos, né, que ele tem 4 núcleos, e ele está custando só o processador R$389. E também os processadores dessa linha se equipara a um Core i3. Lembra do último vídeo que eu falei do Core i3, que era o princípio do básico? Então, essa linha FX ela trabalha para ficar pareada ali com a linha i3. O FX 400. Aí tem o FX 600, voltado para o público intermediário, né, custa R$460 o processador. Né, e ele tem clocks de até 4,1 GHz e tem uma memória LQG interna L2 e L3 bem mais interessante, tornando a velocidade do processador maior com a tecnologia hipertransporte da AMD. E ele também tem a série 800, né, que é a série topo de linha, né, é a série mais poderosa, se equipara ao i7, né, da Intel. Então você fica pensando assim, poxa, eu quero um computador top de linha, qual é o processador que eu vou comprar? FX 800, ele bate de frente com a Intel, sabendo que a maioria dos testes a gente vê que a Intel ela consegue vencer em questão de processamento, mas isso não é uma regra que serve de todas as não é em todos os sentidos que ele bate, não. Tem às vezes que a linha AMD vence, mas a Intel costuma ser superior sim em questão de processamento. Ele está custando em torno de uns 520, né, no mercado, e ele tem um super topo de linha que é o FX 9590, que ele tem 5 GHz em cada núcleo, ele tem 8 núcleos, é um octa-core,
mas ele também tem um TDP de 220 watts, o que significa que você vai ter que comprar uma fonte real muito poderosa para você poder ter esse processador. Ele vai esquentar muito, com certeza, né? Você vai ter que ter uma refrigeração muito grande. Aí você tem que ter duas coisas: uma boa refrigeração, e você vai precisar também de uma fonte muito boa para poder colocar um processador topo de linha que nem esse. Aí, bem, falando os pequenos detalhes, vamos falar sobre outro processador. É a série A. Esse processador é da série APU, ou seja, ele tem um processador interno. Esses processadores, eles costumam ser categorizados em 3 ou 4 categorias. E que 3 ou 4 categorias que são essas? A linha de entrada é a A4. São os processadores mais básicos, são dual cores, né? E eles têm uma placa de vídeo, obviamente, mas é a mais fraca da categoria. Eles têm 1 MB de memória interna, né? Costuma custar 150 o processador. Já tem a linha A6, que também é dual core, mas costuma ter clocks mais elevados e uma GPU, né, uma mais poderosa, uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Aí já tem os modelos A8. Os modelos A8, eles são processadores que têm 4 núcleos, são quad-cores. A placa de vídeo deles são bem superior, né? E eles rodam a núcleos de 3,9 GHz e tem 4 megas de memória interna no processador, né? E tem a linha topo de linha, que é a A10, que é o topo de linha. São processadores quad-core que trabalham a 4,3 GHz, 4 MB de memória interna, né? Um processadorzinho desse custa R$680. Então, essa linha é muito interessante. Já utilizei muito dela. Ela tem uma tecnologia que, por exemplo, você comprou esse computador, já vem com uma placa de vídeo dentro dele, né, do processador, e você está pensando assim, poxa, eu quero, eu acho que a partir da linha A6, não, A8, a partir da 8, você pode pegar uma placa de vídeo off-board, comprar uma placa de vídeo off-board que seja compatível, e você coloca dentro do seu computador e você une tanto o processamento, tanto a placa de vídeo do processador com a placa de vídeo fora do processador, e se torna uma só, e você ganha muito mais desempenho nos seus jogos, né? Essa linha aqui é muito interessante por causa dessa tecnologia, que dá para, além dela já vir com uma placa de vídeo boa para você jogar, principalmente a partir da 8 para cima, você ainda pode pegar a placa de vídeo off-board, ou seja, comprar uma placa de vídeo e juntar com o processamento que ela já vem internamente. Aí você tem a linha mais barata, mais em conta da AMD, mas ela também é muito interessante porque ela vem com um processador que vem também parecido com a linha A. Ela vem com uma placa de vídeo interna, né? Ou seja, é a linha AM1, processadores baratos. Tem o Atom e o Cepron. O Cepron é a linha mais básica, é considerada a Atom, né, da AMD, e o Atom é o processador um pouco mais poderoso do que o Cepron. O Cepron é a linha básica e o Atom é um pouquinho melhor. Também vem com uma placa de vídeo interna. Agora é uma linha mais antiga, que é a Phenom, né? É a linha um pouco mais datada, mais antiga, né? Mas ainda tem no mercado. Então, por via de regra, né? Claro, tem processadores bastante antigos que tem a nomenclatura Atom e Cepron. Atom e Cepron sempre são computadores mais básicos. Aí depois você pula para uma linha A, que essa linha é a linha A4, A6, A8 e A10, que são processadores muito interessantes, que já vem com uma placa de vídeo interna para você jogar os seus jogos. Tem a linha Phenom, né, que é um pouco mais antiga, e tem a linha topo de linha, que é FX, né? Quer montar um computador básico? Vai de Cepron ou Atom. Quer montar um computador mais ou menos? Vai da linha A, mas a linha A ela vai desde uma linha mais básica até a linha mais avançada, dependendo do processador
e sabendo que ela é para gamer e você vai jogar os seus jogos, vai ter uma linha muito interessante para jogar os jogos. Quer jogar um computador topo de linha? Tem um computador topo de linha? Linha FX. Mas sabendo que a linha FX não tem a placa de vídeo interna, então você vai ter que comprar uma placa de vídeo por fora, né? Então, dependendo do seu bolso e também do que você quer, esses são os processadores da linha AMD, né? Essa daqui é uma dica da Cell Tecnoinfo, né? Trabalhamos com celulares e computadores, né? Qualquer coisa está na descrição o WhatsApp, né? Manda mensagem, o que a gente puder ajudar em questão de informação, né, em prestação de serviços, estamos à disposição. Muito obrigado por assistir esse vídeo.